bom dia! Está começando agora o Tudo Mais diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações da sua TV missionária. Sem mais delongas, vamos agora para o nosso devocional, hoje com o reverendo Felipe Rocha. Bom dia, Brenda. Bom dia a todos aqueles que assistem o Tudo Mais, esse programa tão maravilhoso da sua grande TV missionária. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês da Palavra de Deus sobre o quanto que a nossa comunicação, ela não é neutra. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos tem todo sentido de acordo com aquilo que está no nosso coração. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é um trecho do livro de Ruth. Olha só como é que diz aqui no capítulo 1, a partir do versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, voltai. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E Noemi disse: Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Também tu volta para tua cunhada. A cena que é descrita nesse texto é a história de Noemi, seu marido Elimeleque, e de seus 2 filhos que saíram da terra de Judá, lá de Belém, e foram para Moabe. Passaram tempo, seu marido morreu, seus filhos morreram, e então sobraram 3 mulheres, sozinhas, viúvas, amarguradas. Então elas ouviram que Deus havia visitado a terra de Israel, e então decidiram voltar. Uma história triste, uma sequência de fatos ruins, mas de repente uma notícia boa. E então, no momento em que elas começam o processo de voltar, Noemi, que ao contrário das duas, conhecia o Deus de Israel, conhecia a história do seu povo, conhecia que o Senhor já havia visitado o seu povo em outras ocasiões, ela, por causa de um coração amargurado, ela prega um evangelho ao contrário. Veja que na nossa comunicação não existe neutralidade. Noemi, apesar da sua dor, ela deveria neste momento ter sido um canal de bênção para aquelas mulheres. Afinal, ela conhece o Deus de Israel. Ela sabia que Deus de Israel era especialista em mudar cenários, em abrir mares, em consertar feridas, em sarar corações despedaçados. Mas por 3 vezes ela se opõe firmemente a fim de fazê-las mudar de ideia e não conhecer o seu Deus. Veja que loucura. A dor, como ela nos torna cegos para a realidade. Pense, meu irmão, minha irmã, quantas vezes, por causa da dor do momento, das dificuldades que você passou, ao interpretar a sua realidade pela ótica do momento, ao invés de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, que sara, que cura, que liberta, que transforma, quantas vezes talvez eu e você, por causa da amargura, não tenhamos pregado o Evangelho da mesma forma, assim, ao contrário. É por isso que na nossa comunicação, na forma em que nós verbalmente expressamos o que dentro do nosso coração está, não existe neutralidade. É por isso que a palavra de Deus nos convida o tempo todo a esse processo de não só
olharmos para as circunstâncias. Não só medirmos com cuidado o que falamos, mas olharmos profundamente as raízes da amargura do nosso coração. Porque talvez nós estejamos deixando passar oportunidades de, na nossa dor, na nossa dificuldade, apontarmos Cristo para outras pessoas. Que o Evangelho Santo de Jesus possa conduzir a tua vida, meu irmão. E apesar das dores, apesar dos problemas, ele possa ser a luz que te aquece, que te ilumina e que te lembra que o bom mesmo é poder anunciar as verdades do Evangelho. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, reverendo. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo devocional. Bom, o que nós vamos ter hoje aqui no Tudo Mais? Vamos ter os nossos quadros Ponto de Virada, Saúde Integrativa e um super bate-papo. Hoje a gente vai conversar com o seminarista Tiago Veríssimo e nós vamos falar sobre a importância da teologia e, claro, vamos ter também um super documentário das 7 igrejas do Apocalipse. E o Tudo Mais começa agora. Você confere agora o nosso quadro Ponto de Virada. Olha, Deus, na minha vida, representa tudo aquilo que eu sou hoje, tudo aquilo que Ele me trouxe, tudo de bom que acontece. Sem Ele, eu não sei o que seria. Aliás, eu não seria se não fosse Deus na minha vida. Então eu digo que Ele é o meu primeiro amor. Olha, eu tive vários pontos de virada na minha vida. Eu creio que o primeiro ponto de virada na minha vida foi quando eu aceitei Jesus. Eu tinha 8 anos, eu me lembro como se fosse hoje, eu vou fazer 53. E aí eu não tinha, na minha família, ninguém era convertido ao Evangelho, assim, né? Nós éramos católicos praticantes e tal. E havia em mim uma necessidade que por isso que eu gosto muito da questão de ministério infantil, de investir em crianças, porque eu era uma criança e eu me converti numa escola bíblica de férias, porque naquele tempo a gente ia nas casas nos meses de férias, ia uma missionária falar com as crianças, né? E ela fez o apelo e eu aceitei Jesus naquele dia. E aí toda a minha família se converteu. E hoje, graças a Deus, todo mundo serve a Deus. E eu fui aos poucos assim. Aí dessa idade eu nunca mais saí da igreja, não sei o que é, graças a Deus, viver fora desse contexto, viver sem Deus. E depois eu me casei e tudo, né? E a vida foi acontecendo e a gente vai se tornando, né, uma pessoa, né? Você vai crescendo, você vai se construindo como pessoa. Mas eu tive outro ponto de virada bem assim acentuado na minha vida, que foi em 2017, aliás, em dezembro de 2017, eu estava fazendo alguns exames de rotina e aí descobri um câncer de mama, né? E era bem na semana do Natal, aí não tinha médico, depois entrou férias e foi aquela loucura. E aí a igreja sempre nos ajudando em oração, muito assim mesmo, porque eu tinha prazo para fazer a cirurgia, porque o câncer era o mais agressivo que tinha. O médico disse para mim assim, olha, a sua vantagem é que você descobriu no começo, mas o tipo de câncer que você tem, não temos medicação para ele. Então nós descobrimos, o resultado do exame saiu 26 de dezembro e eu tinha que fazer a cirurgia até 31 de janeiro. E o médico estava de férias e o convênio demora 21 dias para liberar qualquer autorização que seja feita assim, né? E aí a igreja se pôs em oração e assim, na verdade o mundo da gente cai, porque você tem uma rotina, uma vida na sua cabeça toda alinhada, toda certinha, fazendo as coisas, trabalhando e cuidando de filhos, de casa, isso, aquilo outro. De repente parece que o mundo cai sobre a nossa cabeça e a gente fica assim, e agora Deus, né? E é muito interessante porque eu acredito que Deus, Ele
a gente passa por alguns processos na nossa vida que eu digo para você hoje, se eu não tivesse passado por esse processo, que foi o mais difícil da minha vida naquele tempo, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei hoje. Porque eu entendo que eu era uma pessoa muito zelosa e levada para um perfeccionismo que não é nada bom isso para a vida de ninguém. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou perfeccionista, achando que é um elogio. Não é, porque a gente se torna, quando a pessoa é perfeccionista, ela se torna legalista, e aí quando você é assim, além de você se cobrar demais, você acaba cobrando o mesmo nível de outra pessoa, e a gente nunca alcança essa régua, sabe? Você se cobra de um tanto e não tá bom, e você se cobra de outro e não tá bom. Quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, o que vale a vida? Para que tantas cobranças? Para que correr atrás de tanta coisa fútil? Porque agora, se não for Deus na minha vida... E aí o Senhor falou assim para mim, várias pessoas vinham orar por mim e traziam palavras de conforto, e sempre assim... eu recebia, claro, né, porque esse apoio é o que faz a gente se manter de pé, né, porque quando a gente recebe uma notícia dessa, porque assim, é uma doença que ela vem com impacto não só na nossa vida, na vida da família e das pessoas que estão à nossa volta, né. Todo mundo sofre achando assim, todo dia é um dia que você pensa que no dia seguinte você vai morrer. É assim, embora tem tantas outras doenças que fazem isso, mas essa palavra, eu acho que essa doença traz isso e trouxe um sofrimento intenso mesmo para todo mundo, assim, né, que tava. E aí um dia o Senhor falou no meu coração assim, olha, todas as pessoas estão se levantando para orar por você, mas eu quero que você entenda que esse processo é meu e seu. Não vai ninguém, entrar nesse caminho aí para fazer nada diferente do que eu tenho para fazer. E aí eu falei, aí eu entendi, porque às vezes as pessoas se colocam querendo tanto trazer tantas palavras, mas eu falava assim, Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo hoje? O interessante que um dia eu estava numa angústia muito grande, numa dor assim intensa. O sofrimento maior é na alma, sabe? Do que no físico até. Deus foi tão maravilhoso comigo que eu não tive nenhuma reação a nenhuma das quimioterapias que eu fiz. Eu fiz um ciclo de quimioterapia de 6 meses, porque o médico disse para mim assim, olha, eu vou ter que fazer uma dose de impacto em você. Então, normalmente, não sei se vocês têm noção, mas assim, eles fazem uma parte de quimioterapia branca e depois uma parte vermelha, que a vermelha é mais difícil, a branca para ir assim, mas o meu ele fez direto a vermelha junto com a branca, fez a de impacto assim, e falou do que eu poderia sofrer com ele, falou para você uma gripe é uma pneumonia. E eu tinha vários agravantes de saúde para passar por um processo desse, e ele fazia caras e bocas para mim cada vez que eu ia na consulta. Mas foi um tempo de tantas experiências com Deus, sabe? De tantas experiências, assim. Um dia eu estava em casa muito angustiada, e falei, Senhor, será que esse médico está fazendo o tratamento certo? Porque todo mundo faz ciclo de 12, 14, e aí eu vou fazer 6 meses de tratamento, e será que ele só viu isso e, tipo assim, não quer me dizer a verdade das coisas, né? E aí eu estava falando assim com Deus na minha cama, de frente para a TV, assim, e a hora que eu falei isso, apareceu uma nota na TV, que eu estava assistindo um jornal, e apareceu o meu médico na televisão. Apareceu e ele disse assim, eu falei, nossa, porque era bem a hora que eu estava tendo essa conversa com Deus. Eu falei assim, nossa, olha, o doutor lá, aí ele disse assim, eu creio que eu faço parte de uma geração que vai ver a cura do câncer. Eu entendi que foi Deus me respondendo naquela hora, assim, naquele momento que ele disse assim, esse é um processo meu e seu, tenho coisas para te ensinar nesse tempo, e o melhor foi eu que preparei para você. Então, e as coisas foram acontecendo. Claro que a gente fica com algumas sequelas, né? Achei interessante que ultimamente tem algumas pessoas postado alguns vídeos sobre... As pessoas falam assim, nossa, você venceu o câncer. Eu digo assim que realmente eu sou um milagre de Deus, porque a última vez que eu passei em consulta, que ele me liberou para passar 1 ano, porque a gente fica 10 anos sendo acompanhado, né, o protocolo. O médico disse para mim assim, ué, não é que você foi curada mesmo disso? Porque nem ele acreditava que isso poderia acontecer. E graças a Deus já estou há 8 anos, né, em remissão. Graças a Deus há 8 anos.
e eu creio que vai permanecer assim. Então, e isso foi um ponto de virada na minha vida, porque, como eu falei no começo, depois disso, eu me tornei outra pessoa, sabe? Eu comecei a olhar as pessoas com mais empatia, com mais flexibilidade, tentando, sem ser tão radical para algumas coisas, levando a vida mais leve. Então, coisas assim que eu dava tanto valor antes desse processo, quando eu entrei nesse processo, tudo perdeu valor. A única coisa que eu queria era ser curada para estar com a minha família. Porque o que mais importa é isso. E a gente corre, às vezes, atrás de tantas coisas que não têm o menor valor. E a hora que você se vê numa situação dessa, eu falava assim, Senhor, me dá vida só para eu ter tempo com a minha família. Né? Porque é isso que importa, são as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu aprendi também a valorizar coisas que eu não valorizava antes. Né? Dava importância para tantas coisas que não tinha a menor importância, porque se eu morresse no dia seguinte, que valor que teriam aquelas coisas todas que a gente pensa que né? Então é isso, que Deus é maravilhoso. Eu sei que Ele cuida de mim, independente de qualquer coisa que aconteça, Ele tem o controle de todas as coisas, né? E eu sou muito grata a Deus, de verdade, assim, por tudo que Ele fez na minha vida. Eu só quero ser um canal de uma pessoa para poder realmente testemunhar e abençoar e falar sobre aquilo que Ele fez, né? Teve um tempo também que as pessoas falavam assim, nossa, você vai ter um testemunho forte para contar. E eu falei para uma colega minha terapeuta, eu falei para ela, eu não quero tocar nesse assunto, porque eu quero fazer de conta que isso não aconteceu comigo, que foi um arrastão que fez assim. Ela disse assim, isso faz parte da sua vida, você não tem como não esconder isso, no sentido assim, não é que eu queria esconder das pessoas, eu queria esconder de mim mesmo, como se aquilo não tivesse acontecido. E realmente, depois eu fui entendendo que a gente não pode apagar coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que passar pelo processo, entender quem está cuidando do processo e que a última palavra é do Senhor, seja assim, seja não, né? Porque a gente vê tantas pessoas que não sobrevivem e foi permissão de Deus, porque a nossa vida está nas mãos deles e é Ele quem determina o tempo e a hora de todas as coisas. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo que eu aprendi nesse processo, que eu digo assim, mais uma vez, talvez eu precisei levar esse choque de realidade para entender outras coisas que talvez eu não estava enxergando mesmo. Eu precisei realmente acordar para a vida aí nesse processo, em muitas coisas. É isso. Maravilha, bênção demais! Se você que está nos assistindo e você tem algo que você queira compartilhar com a gente, um testemunho, coisa de Jesus mesmo, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram, @TMIPPTV, combinado? Agora nós vamos para nossa dica de leitura do dia com a editora Ezion, e olha só o que nós temos aqui. O livro do Guilherme Iamarino, Lanterna de Mar, a primeira e última chama. Vou abrir aqui com vocês rapidinho. Vamos lá, ó. É isso aí. Então o livro tá cheirando bom. Vamos ver se é bom mesmo? Coisa boa demais. E tá fresquinho, minha gente. Ele foi lançado na FEFIC no mês passado. Então, já que tá fresquinho, como que eu faço, Brenda, para adquirir? Muito simples. Pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você será direcionado para o site da editora da sua editora missionária, e lá você encontra essa opção aqui, ótimo para você dar de presente, comprar e fazer parte desta grande missão. Nós vamos agora para um rápido intervalo, não saia daí porque daqui a pouquinho a gente está de volta.
procurando moradia ou investimento, a consultora Cambur traz o que há de melhor na região da Zona Oeste de São Paulo. Estamos falando do Vila Parque Butantã, apartamentos de 3 dormitórios e estúdios, com a opção de semi-imobiliados. Já o lazer é completo. Piscina com borda infinita, academia, brinquedoteca, área de integração com a família e um salão de festas com uma vista cinematográfica para o Jockey Club de São Paulo. Plantas bem resolvidas, estúdios com conceito aberto e um dormitório privativo. Apartamentos de 3 dormitórios com 79 metros, opção de 2 suítes mais lavabo. O endereço icônico, Avenida Francisco Morato, número 100, a 150 metros do metrô Butantã. Agende sua visita e venha conhecer nossos 2 fantásticos decorados. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Quali Vinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Quali Vinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Quali Vinil, qualidade até no nome. Olhar nos olhos de uma criança e ver a esperança é o que nos move. Na África, muitas crianças enfrentam uma dura realidade: a fome, a falta de itens básicos de saúde e a escassez de recursos essenciais para sobreviver. Não podemos ignorar esse chamado. Quando você se torna padrinho ou madrinha, você está dizendo a uma criança que ela não está sozinha, que há alguém do outro lado do mundo disposto a transformar sua vida. Na visão mundial, o apadrinhamento não é apenas uma contribuição mensal. É a oportunidade de mudar um destino, de garantir que uma criança tenha acesso à educação, saúde e a um futuro melhor. Nossa oração para todos os corações é a vontade de tornar isso uma realidade. Você pode fazer parte dessa mudança no mundo. Apadrinhe uma criança na África e leve a esperança para quem mais precisa. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPPTV, a sua grande TV missionária. Se você acabou de entrar aqui na nossa transmissão, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente. Ó, a produção já se adiantou, hein? Se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações da sua TV missionária. Olha só, pessoal, tô dando uma olhadinha aqui no nosso chat. E eu peço para você mandar a sua pergunta, porque agora nós vamos para o nosso bate-papo ou até mesmo o seu comentário. Hoje nós vamos conversar sobre como entender a Bíblia e a teologia de forma clara, prática e acessível para fortalecer ainda mais a nossa caminhada cristã. O nosso bate-papo começa agora. Hoje nós vamos conversar com o Tiago Veríssimo. Ele é seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem se dedicado ao ensino da Palavra de Deus de maneira simples, fiel às Escrituras. Muito importante isso, né, gente? Meu Deus do céu, a gente vive num tempo que a gente vê tanta coisa, tanta loucura dentro das igrejas, meu Deus. A gente precisa de pessoas assim, que fazem, né, esse estudo fiel às Escrituras. E
algo também que seja relevante para o nosso dia a dia. Tiago, é uma alegria falar com você, meu querido. Como que você tá? Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz que você está aqui. Boa tarde, Brenda. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Também estou muito feliz de estar aqui, um privilégio poder ter esse tempo com vocês, poder conhecê-los e poder também ser conhecido por vocês. E eu estou muito feliz, meu coração se alegra muito. Ai, que legal. Olha, Tiago, sempre que eu entrevisto as pessoas assim de forma online, elas sempre têm esse cenário bonito aí, cheio de livro, hein? Meu Deus do céu. É livro. É livro, hein? São muitos livros. É claro que esses livros aqui atrás não são meus, tá? É do meu pastor. Eu tenho... Não, isso aqui, para construir uma biblioteca dessa aqui, são muitos anos de caminhada, né? Principalmente nos estudos. Eu estou começando agora, estou no meu 2º ano do seminário. É claro que eu já tenho uma bagagenzinha, né? Já tenho... Consegui comprar bastante livros que eles nos indicam e livros que contribuem muito para o nosso conhecimento teológico, nos ajudam muito na interpretação fiel, como você falou, das Escrituras. Então, eu acho que todo pastor, toda pessoa que estuda teologia, ela precisa também ter uma bibliotecazinha e investir nisso. Amém. Tiago, eu sempre peço para os meus entrevistados contarem a sua história de conversão e com você não vai ser diferente. Eu queria que você compartilhasse como que Jesus alcançou a sua vida. Perfeito, Brenda. Assim, eu costumo dizer que a minha vida se parece muito com aquele hino que nós cantamos, ó quão cego eu andei, né? E por muito tempo vaguei longe do meu Criador, até que um dia ele veio e me encontrou e me tirou desse mundo que eu vivia, esse mundo embaraçado, onde eu estava completamente enlamaçado no pecado. E se eu for contar sobre cada detalhe, vai ficar muito longo aqui. Então, eu gosto de resumir, prefiro assim. Eu me lembro que eu cresci num lar que não era um lar evangélico, né? Então, eu não tive referências evangélicas na minha família, mas por um tempo eu comecei a visitar algumas igrejas por convite de amigos meus. Então, nessas visitas eu sempre estava ali ouvindo o evangelho, né? Mas nada de levar o Senhor a sério. Eu continuava vivendo naquelas práticas pecaminosas, práticas que desagradavam ao Senhor. Inclusive, eu cheguei a frequentar uma igreja batista, se chama Peniel. Isso foi lá em São Vicente, São Paulo. E, inclusive, eu até me batizei ali. Porém, como eu falei, eu não levava o Senhor a sério, né? Nessa época. E viajei para minha cidade natal, em Almenara, Minas Gerais, e ali eu vivi por muitos anos distante do Senhor, não frequentava igrejas mais, até que um dia foi uma situação bem inusitada, assim, onde eu estava numa festa com alguns amigos, com um copo de bebida na mão, e ali conversando com eles, e aí, em um momento, do nada, veio uma voz na minha mente assim, e uma voz que me perguntava: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, nesse momento eu saí dali, os meus amigos queriam que eu ficasse, mas eu falei, não, eu preciso ir para casa. E me deu uma vontade tão grande no coração de ir para uma igreja, ler a Bíblia, algo que eu não sentia nem quando eu estava frequentando a igreja batista, como eu te falei. E isso encheu meu coração, esse desejo de uma busca, uma sede de querer buscar a Deus, e eu fui para casa. E chegando ali em casa, eu peguei a primeira Bíblia que tinha ali, que era uma Bíblia
da minha mãe, uma Bíblia católica até, e eu peguei aquela Bíblia, abri ela e fui lendo textos, não estava entendendo nada, mas estava lendo ali e tentando saciar esse desejo, essa sede que estava no meu coração, até que uma tia minha foi na minha casa e ela falou que estava frequentando uma igreja evangélica. E aí eu falei, ô tia, eu quero ir nessa igreja com você. E aí eu fui nessa igreja com ela, chegando ali, teve uma pregação, e aí não era uma igreja presbiteriana ainda, né? O pastor, ele fez um apelo, e aí eu fui lá na frente, eu já estava com aquele coração desejoso, né? Eu falei, não, eu vou lá na frente. E recebi uma oração ali, fui para casa e eu fiquei pensando naquilo, como que vai ser minha vida agora? Eu preciso levar Deus a sério. Eu fui lá e eu entreguei minha vida para Jesus, mas na verdade ele já estava trabalhando no meu coração desde quando eu estava na Batista, né? Então eu comecei a frequentar essa igreja, mas eu ainda não me sentia localizado ali, eu ainda não conseguia identificar ali como o lugar que eu devia estar para congregar, até que um dia, um amigo meu, o Mileno, hoje ele é pastor, ele foi nessa igreja para cantar, porque lá na nossa cidade, tinha um grupo de louvor na igreja presbiteriana, onde eles eram convidados a cantar em algumas outras denominações. Ele foi, e chegando lá eu o vi, conversei com ele, e nessa conversa ele me convidou para ir lá na casa dele, e eu fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, estava tendo uma célula lá, e ali eu fiquei, conversei com aquelas pessoas, e eu, conversando ali no diálogo com eles, eu fui percebendo o quanto eu estava me sentindo acolhido ali naquele lugar, né? E até então eu não entendia muito de teologia. Para mim, todas as igrejas eram iguais. Eu não levava isso muito em consideração. Então, eu não entendia sobre teologia reformada, sobre qualquer outro tipo de interpretação das escrituras. Eu achava que a igreja evangélica eram todas iguais. Mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Aí eu, convivendo ali com eles, eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana. E frequentando essa igreja presbiteriana, eu comecei a ter acesso à teologia reformada, de fato, coisa que eu não tinha antes. E quando eu fui começando a ter acesso a isso, aí que eu fiquei mais apaixonado ainda. E quando eu cheguei no momento onde eu estava ali servindo e buscando mais e querendo aprender mais, esse Mileno, ele me abraçou e me adotou mesmo como um filho na fé, né? E começou a caminhar comigo, começou a me ensinar, começou a me discipular, e eu nem sabia o que era discipulado, na verdade. Fui começar a aprender ali na igreja presbiteriana, com esse meu amigão, mais chegado que irmão, que é o reverendo Mileno. E ali eu caminhei com ele por alguns anos, até que ele foi para o seminário, e eu fiquei, né? Ele foi para o seminário, ele foi lá para o seminário de Campinas, e eu fiquei lá na nossa cidade, lá em Almenara, servindo na igreja. E nesse período em que eu estava ali servindo, a comunidade, o conselho da igreja começou a observar em mim algumas características de uma pessoa que é vocacionada ao sagrado ministério. E eles falavam comigo, mas eu ainda não estava muito convicto disso, né? Eu continuava servindo ali, trabalhando, fazia faculdade na época, né? Fazendo faculdade, trabalhando e seguindo minha vida, mas sempre servindo e me dedicando ali às coisas do Senhor. Até que um dia eu fui tomado por esse mesmo desejo de querer viver uma vida de forma integral para o reino, para a obra, e eu falei, cara, o que é isso que eu estou sentindo? Eu preciso conversar com alguém, até que eu fui conversar com o meu pastor, o reverendo Wellington,
E nessa conversa com ele, ele começou a me acompanhar mais de perto, e aí me levou até o conselho. Fui conversar com o conselho sobre esse despertar que eu estava tendo no meu coração a respeito do Sagrado Ministério. E eles me orientaram e me acompanharam por um tempo, até que chegou o dia de eu fazer o vestibular, onde eu nem estava com muitas expectativas para fazer, porque a nossa igreja lá não tinha assim uma condição financeira de enviar um seminarista para conseguir sustentá-lo em tempo integral no seminário. Mas o pastor falou para eu fazer. Dessa vez foi o pastor Maurício, né? Já tinha trocado de pastor, havia tido uma transição pastoral na nossa igreja, e o pastor Maurício que chegou, ele me incentivou a fazer a inscrição do vestibular e fazer a prova e orar e esperar no Senhor que se ele fizesse um milagre, eu iria para o seminário. Se não, eu apenas faria como teste essa prova. E não é que Deus resolveu fazer um milagre? Essa igreja aqui que eu estou, nesse gabinete aqui que eu estou, que é o gabinete do reverendo Cássio, eu estou aqui hoje na 4ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Essa igreja, ela resolveu me apoiar juntamente com a igreja de Almenara. E é claro que tem alguns amigos também por trás, né? Alguns irmãos envolvidos que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos apoiando, tanto eu quanto minha família inteira. Então, eu vejo a mão de Deus em tudo isso, desde antes da minha conversão até agora, aqui, nesse exato momento, que eu olho para a minha vida assim, eu me lembro do filho pródigo, né? Que ele estava ali por um tempo na casa do pai e ele resolveu sair e começou a gastar tudo que tinha, começou a se envolver com tudo do mundo, até que um dia ele caiu em si. E esse cair em si, nós entendemos que é o próprio Espírito Santo de Deus ali convencendo o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. E foi isso que ele fez comigo também. Então, eu não descarto o tempo em que, por exemplo, eu frequentei uma igreja batista, uma igreja evangélica, mesmo que durante esse tempo eu não estava firme nos caminhos do Senhor, porque apesar de estar ali e não levando o Senhor a sério, eu estava ouvindo a palavra, e a fé ela vem justamente pelo ouvir, até que no momento oportuno, no momento exato, onde eu não estava nem sequer ouvindo ninguém numa pregação, o Senhor resolveu tocar o meu coração e fazer com que eu caísse em si e se lembrasse da casa do Pai e tivesse esse desejo de voltar correndo para os braços dele. Então, é mais ou menos aí assim que se dá a minha história de conversão. É claro que tem muitos detalhes por trás disso, muita coisa aconteceu, porque como eu falei, eu vivi uma vida totalmente torta, inclusive eu fiz algumas coisas erradas que me trouxe consequências até mesmo depois da minha conversão. Tiago, seu testemunho é uma bênção, eu sei que tem muitos outros detalhes, como você disse, né? E louvado seja Deus pelo seu 2º ano de seminário, Deus te abençoe muito. Agora, Amém. Aqui, ó, separei uma perguntinha aqui para você sobre esse tema da importância de estudar a teologia. Muitas pessoas acham que a teologia é algo muito complicado, é algo só para pastores. Por que existe essa impressão de que a teologia é uma coisa assim inalcançável? Ah, sim. Eu também pensava isso. Eu me incluo nesse grupo de pessoas, porque eu acho que a teologia ela costuma parecer complicada porque muitas pessoas associam a teologia a livros acadêmicos, né? A termos gregos, termos em hebraico, então, ou debates mais complexos.
E além disso, também tem alguns estudiosos que utilizam uma linguagem mais técnica, né, que pode, assim, afastar um pouco quem está começando. Só que teologia, na verdade, é uma palavra que tem um significado bem simples. Teologia significa estudo de Deus, do grego theos, né, que significa Deus, e logos, que significa palavra ou estudo. Então, em certo sentido, toda pessoa que procura conhecer quem Deus é, o que Ele revelou nas Escrituras, e com isso busca aplicar esses ensinamentos à sua vida, já está fazendo teologia de certa forma. A dificuldade, então, eu descobri que não está na teologia em si, mas na profundidade que ela pode alcançar. Eu costumo dizer que a teologia é como qualquer área do conhecimento. Há níveis, né? Então há o nível mais básico e o nível mais especializado. Como, por exemplo, eu sou formado em farmácia e bioquímica, né? Então, você pode, por exemplo, trabalhar numa farmácia como auxiliar de farmácia e ter um conhecimento ali básico. Ou você pode fazer um curso técnico e subir um pouquinho mais o nível, mais no seu conhecimento, se aprofundar um pouco mais. Ou você pode fazer uma faculdade de 5 anos, que foi o meu caso, e aí você tem um conhecimento mais profundo acerca de farmácia, fármacos, farmacologia. Ou você pode também fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. Então você entende que são os níveis que vai tornando cada vez mais difícil, talvez, né? Vai deixando mais assustador, entre aspas, o estudo da teologia, quando as pessoas ouvem esse nome, né? Então, com a teologia é a mesma coisa. Você vai encontrar níveis de dificuldade de acordo com os níveis de estudo e de profundidade que você busca alcançar. Então, fazer teologia em si não é algo muito complicado. Como eu falei, é você ler a Bíblia, estudar, aprender o que ela ensina acerca de Deus e, através desses conhecimentos que a Bíblia te passa, você buscar aplicar em sua vida, né? Então, é basicamente isso. Não é algo muito complicado, mas dependendo do nível que você quer alcançar, né, de profundidade, então, aí em alguns pontos pode ser sim um pouco complicado. Sim, a gente vive num mundo onde a gente ouve muita coisa errada, né? Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Presbiteriana do Brasil, ela consegue fazer a exposição das Escrituras, né? Fiel às Escrituras, e isso é tão precioso, mas infelizmente a gente não vê isso na internet, a gente vê muita coisa, a gente é muito enganado, não é, Tiago? Então, assim, eu já vi pessoas falando cada besteira que eu nem sei se eu reproduzo. Mas, tipo assim, você tá recebendo uma nova graça, uma nova patente. Eu falo, gente, que graça nova é essa, meu Jesus Cristo? E como que um cristão comum, ele pode iniciar esse estudo para não ser enganado, para não ser, né, ali, né, porque é muita encheção hoje em dia. Como que faz para estudar a Bíblia de forma simples, sem se sentir perdido? Um cristão comum, como que faz? Talvez alguém esteja assistindo e fala, quero começar, meu Deus, tô vendo muita baboseira ultimamente, como que eu faço? Olha, para fazer isso de forma simples, sem se sentir perdido, não é difícil não, tá? Eu recomendaria primeiro você caminhar junto com o seu pastor na sua igreja, claro, né? Mas já que essa é uma responsabilidade sua e na sua casa, talvez eu poderia te dar algumas dicas de primeiro você ter um caderno de anotações. Foi uma das coisas que me ajudou muito, ter um caderno de anotações, para eu não me sentir perdido.
Você diz isso durante o momento que você está lendo a Bíblia, é isso? Isso, exatamente. Mas eu vou chegar lá agora. Você tem um caderno de anotações para você poder anotar as coisas, dúvidas, perguntas e respostas que você vai fazendo ao longo do seu estudo bíblico. Agora é que entra uma questão. Às vezes, para começar, as pessoas acabam caindo no erro de querer estudar buscando versículos isolados, ou até mesmo estudar buscando livros difíceis de interpretação, porque, como eu falei, realmente há alguns livros que são mais difíceis. Só que uma dica que eu poderia dar é você começar escolhendo um livro que seja fácil. Poderia indicar um livro nos evangelhos, por exemplo, o Evangelho de João, que é o livro mais lido, né? É o Evangelho de João, e é um livro de fácil compreensão. Antes de começar essa leitura, é importante nós orarmos. Então, se eu fosse te dar um passo a passo, eu primeiro te indicaria, ore, comece orando, porque ler e estudar a Bíblia não é como estudar um livro qualquer. Ela, apesar de ter escritores humanos, né, de ter sido escrita por mais de 40 homens em diferentes épocas, ela é um livro espiritual, porque tem o autor supremo por trás de cada mente humana ali, a mente suprema, que é o próprio Deus. Então, esse livro é um livro espiritual. Então, ore primeiro. Busque um livro de fácil compreensão. Eu indicaria João. Leia o texto com atenção. Busque ali responder perguntas como: o que esse texto está dizendo aqui, nesse contexto? E não já querer buscar implementar os seus próprios pensamentos ali, mas tentar absorver com atenção o que o texto quer ensinar. Então, observe o contexto, e uma das perguntas principais que você deve fazer a todo o texto que você for ler é: como esse texto aponta para Cristo e como deve transformar minha vida? Então, talvez eu poderia dar 5 passos, né? Orar, escolher um livro de fácil interpretação, ler o texto com atenção, observar o contexto e perguntar como esse texto aponta para Cristo e como deve transformar minha vida. Eu acho que isso seria o mais importante, assim, porque o importante não é você começar por livros difíceis ou grandes quantidades, mas você ter uma constância, ainda que seja 15 minutos por dia, mas que você possa refletir sobre isso, sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você estudou acerca das Escrituras, porque mais vale você compreender de forma plena uma pequena porção do que você ler e ler e ler e ler e ler, mas ter uma compreensão superficial do que o texto está querendo dizer, né? Isso é muito importante. Agora, assim, a gente tem muitas questões, muitas dúvidas sobre a fé no decorrer aí da nossa caminhada cristã. Como que faz para responder a essas dúvidas sobre a fé, mas sem criar discussões necessárias? O seu perfil, eu estava dando uma olhada aqui, e eu falei para você, né, a gente conversando antes de entrar aqui no ao vivo, que eu achei você por conta de um vídeo que você gravou com a sua bebezinha, você falando que ela era pecadora e a bebê começou a chorar. E aí você explica para ela, mas Jesus, e aí ela se acalma, coisa mais fofa. E aqui você usa o seu perfil para realmente compartilhar algumas coisas, compartilhar a sua vida, compartilhar sobre a fé. Como que faz para responder a essas dúvidas sobre a nossa fé, mas sem criar discussões desnecessárias?
Exatamente, né? Aí tá um ponto difícil, porque assim, o meu perfil, o objetivo dele é justamente esse, né? Mostrar em que cremos e por que cremos. Consequentemente, aquilo que eu creio e os motivos pelo qual eu creio, talvez irá se chocar com o pensamento diferente de outros irmãos por aí afora. Inclusive, esse vídeo que você falou, da minha bebê, é um vídeo simples ali, onde eu estava explicando o evangelho para ela, né? Como você falou, você achou lindo aquele momento, mas muitas pessoas acharam aquilo horrível, porque eu chamei uma bebê de pecadora. Então, olha só, é algo que às vezes, né, por mais que você queira trazer algo ali verdadeiro e mostrar para as pessoas no que cremos e por que nós cremos e explicar, sempre haverão aqueles que irão discordar de algum ponto do que você fale. Só que o que eu poderia deixar assim como talvez até um incentivo para aquelas pessoas que têm medo de professar sua fé, têm medo de explicar no que crê, às vezes sentem sua fé abalada por medo das retaliações, né, externas. Talvez, cara, o que eu poderia dizer é que nós precisamos estar firmados no que a Escritura ensina acerca da fé. Nós precisamos primeiro estar firmados nos ensinos das Escrituras. Amém. Porque quando nós estamos firmados e convictos daquilo que a Escritura ensina acerca de determinado assunto, aí, mesmo que as pessoas venham para nos, às vezes, rebater, ou às vezes até mesmo para ofender em alguns momentos, nós vamos conseguir agir com tranquilidade, ser sempre educados, agir com amor, explicar o que cremos e por que nós cremos, porque eu acredito que o mundo é assim mesmo, são feitos de pessoas diferentes, Sim. com mentes diferentes, e eu acho que o que diferencia um cristão genuíno é que quando ele se encontra nesses debates, ele não vai fugir ou às vezes ficar omisso ali, mas ele vai tentar tratar aquela situação com amor, com cuidado, com respeito para com aquela outra pessoa, e as Escrituras nos ensinam isso, né? Ela nos diz para nós sermos pacientes, para nós sermos amorosos, para nós até fugirmos de discussões frívolas, né? De discussões que às vezes não chegam a lugar nenhum. Então, às vezes a nossa tendência é querer mostrar tanto que nós estamos certos, que a gente acaba deixando tudo isso que a Bíblia nos ensina e acabamos caindo no nosso ego, naquele desejo de falar, eu estou certo. E aí quando a gente vai por esse caminho, é um caminho perigoso, porque esse caminho aí, ele pode encontrar a ofensa, pode encontrar o desamor para com o próximo, aquele que o Senhor disse que nós deveríamos amar como a nós mesmos, né? Então eu acho que o caminho seria esse, você estar firmado naquilo que a Bíblia diz, porque dizer a verdade não é errado, mas nós precisamos também saber a forma certa de falar a verdade. Amém. Né? Tiago, muito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu gostaria que você passasse aqui o seu Instagram para as pessoas que estão nos assistindo, para elas seguirem você, acompanhar o seu conteúdo. Obrigada mesmo. Passo sim, Brenda. Eu que agradeço por tudo, agradeço por esse momento aqui, né? Então, eu fico muito feliz porque esse vídeo tem chegado a você e a muitas outras pessoas. Eu tenho recebido
muitos feedbacks de pessoas que têm gostado dos meus conteúdos, que têm agradecido pelo quanto elas têm aprendido teologia e Bíblia de forma simples e clara. Então, eu queria deixar aqui o meu Instagram, @TiagoVeríssimo_oficial. Se você quer aprender mais sobre Bíblia e teologia de forma simples e clara, pode me seguir lá. Vai ser um prazer ter você junto conosco nessa caminhada. É isso aí. Obrigada, querido. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Brenda. Deus abençoe. Beijão no coração. Amém. Jesus abençoe você e toda a produção aí. Amém. Tchau, tchau. Bom, pessoal, nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPPTV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Mais Um Capelania Empresarial é uma associação civil sem fins lucrativos que começou suas atividades em 2010 de forma promissora. Pioneira no trabalho de capelania dentro de empresas de diferentes segmentos, está presente hoje em 15 cidades e 8 estados brasileiros. Com um time de capelães preparados para atuar junto às empresas, a Mais Um Capelania Empresarial serve a Deus no relacionamento, cuidado, sabedoria, confidencialidade, integridade e perspectiva de eternidade com os funcionários. Atuamos no acompanhamento pessoal, profissional e emocional dos funcionários através do aconselhamento, firmado em princípios bíblicos do Reino de Deus. Acesse www.capelaniaempresarial.com.br e saiba mais. Há mais de 40 anos no mercado, a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp
11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPPTV, a sua grande TV missionária. Nós vamos agora para o nosso quadro Saúde Integrativa e o Dr. Alexandre de Luca vai falar sobre longevidade. Olá, Dr. Alexandre de Luca novamente aqui na IPPTV falando sobre saúde. E qual que é o boom que está dando no meio científico e principalmente nos bilionários do mundo, que tem até áreas dos Estados Unidos falando muito sobre longevidade. O que a gente vê ultimamente é que a gente está ficando mais longevo, mas essa longevidade está causando muitos problemas de doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, como doença cardiovascular, doenças inflamatórias do sistema nervoso central, como Alzheimer, Parkinson, demência e as doenças autoimunes. O que a gente está vendo hoje na atualidade é que a gente tem que melhorar a base de qualidade de vida no nosso organismo e ter uma longevidade e com saúde. E por isso, os suplementos estão aí para realmente saber. Existem várias outras técnicas que nos ajudam a saber quais as deficiências nutricionais que nosso organismo tem e por que o ambiente está interagindo tão forte com o nosso organismo e fazendo com que essa pontinha no nosso cromossomo, que chamamos de telômeros, existe uma enzima que é a telomerase, faz esse encurtamento e essa diminuição da nossa longevidade. E aí desenvolveram um peptídeo fantástico chamado Epitalon, que melhora essa longevidade, melhora essa expressão da telomerase dentro do nosso organismo. Mas a gente sabe que não adianta só nossa parte genética ser boa. Eu falo que eu recebi uma parte genética muito boa da minha mãe e mais ou menos às vezes do meu pai, que eu tenho que tomar muito cuidado com a alimentação. E da parte da minha mãe tem uma longevidade muito boa, mas tem que tomar cuidado com alterações cognitivas. E olha como a gente tem que se precaver muito antes de aparecer qualquer tipo de sintoma. A gente não pode ir procurar o médico quando já tem o sintoma. A gente tem que fazer uma prevenção anterior. Saber quais deficiências nutricionais nós temos, quais alterações hormonais que a gente precisa corrigir antes que desencadeie esse processo inflamatório. E quando a gente fala disso, a gente está falando de estilo de vida. E tudo que eu falei anteriormente, atividade física, hidratação, alimentação, sono, estresse e suplementos e esses peptídeos para o seu organismo. Muito obrigada, doutora. Eu quero aqui deixar as redes deste querido que sempre traz muita informação pra gente, pra nossa saúde, @Dr. Alexandre de Luca. Agora você vai conferir uma parte do documentário As 7 Igrejas do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou-se a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Sobrevoamos Izmir, no sudoeste da Turquia. Nos tempos bíblicos, aqui se chamava Esmirna. À beira do mar Egeu, hoje ela respira como uma cidade antiga que decidiu se modernizar. É a terceira maior metrópole do país, com quase 3,5 milhões de habitantes. Conhecida como a Pérola do Egeu, é um lugar onde comércio, cultura e vida à beira-mar se misturam em uma identidade própria. Izmir se estende por uma grande baía e está ligada a um interior fértil por vales e rios. Um desenho geográfico que ajudou a transformar esse local em ponto de encontro entre rotas marítimas desde a antiguidade. A economia combina produção industrial, serviços e inovação. E Izmir é origem e destino no continente graças ao porto de Al-Sancak, um dos seus símbolos logísticos. Conhecida por sua atmosfera moderna, ocidentalizada e vida jovem, a cidade combina a história milenar greco-romana e otomana com uma metrópole vibrante, repleta de cultura, gastronomia e atrações, como a Torre do Relógio e o Grande Bazar. Ela também se destaca pela beleza da sua orla. O cordão é um corredor entre o mar e a cidade, um cartão postal de convivência urbana que sintetiza o cotidiano de Izmir, de frente para um pôr do sol inesquecível. Esmirna tem mais de 5.000 anos de história. A cidade é uma das mais antigas da bacia do Mediterrâneo e foi estabelecida antes do terceiro milênio, compartilhando com Troia a cultura do local. De acordo com o historiador grego Heródoto, a cidade foi fundada pelos eólios, mas logo em seguida foi tomada pelos jônios, que transformaram Esmirna num importante centro comercial e cultural do mundo naquela época. Já no período romano, antes do início do segundo século, a cidade vive a sua segunda grande era. A antiga Esmirna, primeiro grega, depois romana, não está isolada. Ela sobrevive dentro da atual cidade. E é isso que torna esse lugar tão raro. Ruínas que não são um passado distante, mas uma camada exposta no presente. Esmirna foi um ponto estratégico do mundo grego e, sob Roma, cresceu em monumentos, comércio e vida pública. Séculos depois, a cidade também entraria na história cristã como uma das comunidades mais antigas da Ásia Menor. E o principal portal para Esmirna romana é a Ágora, um complexo cívico e comercial erguido na encosta, hoje cercada por bairros modernos. Aqui, a antiga arquitetura de Roma aparece em sua linguagem mais clara: colunatas, pátios, arcadas, espaços de encontro e administração. A ideia de que a cidade funciona como um organismo público.
e as escavações continuam revelando camadas. No início desse ano, arqueólogos anunciaram a descoberta de um ambiente com um mosaico romano tardio numa área da Rua Norte. Ela faz parte do Programa Nacional de Escavações e Conservação, voltado a sítios arqueológicos em áreas urbanas densas. É a antiga Esmirna, que ainda está sendo lida, como um texto incompleto, página por página. Mas se a Ágora era o coração administrativo, o teatro era o pulmão emocional. E Esmirna tinha um grande teatro romano que está sendo recuperado aos poucos em meio a um grande desafio. Parte do sítio ficou soterrada e foi comprimida pela ocupação moderna. As escavações revelaram, por exemplo, uma passagem de acesso às arquibancadas, uma estrutura larga construída com arcos e abóbodas para sustentar o peso das fileiras, com capacidade estimada de 20.000 pessoas. Acima da cidade, o Cade Fecálio, chamado Castelo de Veludo, domina o horizonte. Erguido em posição estratégica no monte conhecido na antiguidade como Pagos, é associado a origens helenísticas gregas e foi reutilizado sucessivamente pelos romanos, bizantinos e otomanos, como acontece com quase toda a fortificação viva do Mediterrâneo. Mas para entender as antigas cidades do Império Romano, não basta analisar suas construções. É preciso olhar o que sustentava a vida: água, drenagem e abastecimento. Perto de Esmir, os aquedutos históricos revelam que as cidades antigas eram, acima de tudo, grandes obras de engenharia. Mas Esmir tem outros pontos ligados à história e, em especial, ao cristianismo primitivo. No coração da cidade fica a atual igreja de São Policarpo, discípulo direto da geração apostólica e mártir. Os relatos antigos dizem que seu ministério teria durado 86 anos. Esse templo foi construído em 1625 e só por isso já é digno de registro. Um prédio cristão erguido no coração de uma cidade otomana, fruto de negociações e permissões políticas do seu tempo. Ao longo da história, o edifício sofreu danos no terremoto de 1688 e incêndios na sequência, com reparos realizados no fim do século XVII. Em 1929, ele foi reconstruído. O espaço foi enriquecido em outros ciclos de restauração e decoração, incluindo seus afrescos. Esmirna também é uma das antigas comunidades cristãs que receberam as cartas do Apocalipse, escritas pelo apóstolo João. Uma igreja aprovada pela pressão e pela perseverança, como lembra o reverendo Arival Dias Casimiro, no devocional dado aos participantes da caravana da Eretz Tour no interior da igreja de Policarpo. A igreja de Esmirna foi a igreja mais perseguida aqui na Ásia Menor. E quando João escreve o livro de Apocalipse, ele está justamente no auge da perseguição. E ele é deportado como prisioneiro para a ilha de Patmos. E ele escreve então para o seu amigo aqui, né, que Policarpo, ele era discípulo de João. Eles tinham um relacionamento muito próximo. E os livros de história tem, não os registros bíblicos, mas tem os livros de história da época que revelam isso. E Policarpo chegou a ser o bispo aqui de Esmirna, assim, ele era o líder espiritual. E a igreja aqui passava por uma perseguição implacável. Por isso que ele diz aqui, né, conheço a tua tribulação pela qual você está passando. Isso é muito bom, porque às vezes a gente está passando por tribulação e a gente acha que Deus não está se importando, mas Ele conhece as nossas lutas, né, os nossos sofrimentos. E graças a Deus, porque os sofrimentos eles são passageiros. John Knox, que foi um dos líderes da igreja na Escócia, ele dizia, você, com todo mundo, você é a minoria. Você sozinho com Deus, você é a maioria. Né? E Deus está conosco. E Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então,
A gente com Deus, a gente enfrenta tudo. Esse testemunho, por exemplo, de Policarpo, quando ele diz, né? Quando ele foi pelos seus algozes, você vai negar Jesus Cristo? Porque a questão é o seguinte, César é Senhor ou Jesus é Senhor? E eles disseram, Jesus é Senhor. Vocês se lembram que Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei o quê? Diante dos pais. Então, não temos medo. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. A nossa fidelidade não é com a igreja, a nossa fidelidade não é com a instituição, a nossa fidelidade é com o Senhor. Né? E quem é fiel até a morte vai receber o quê? A coroa da vida. Os puritanos diziam que o dia mais importante do cristão não é o dia do seu nascimento, nem do seu casamento, nem da sua formatura. É o dia da sua morte. Porque quando ele morre, todos os seus sofrimentos são resolvidos. Né? Ele entra na presença de Deus. A única coisa que a morte pode fazer contra o cristão é empurrá-lo para a presença de Deus. Ele tomba aqui e cai na presença do Senhor. Então, gente, vamos ser fiel, vamos ser crentes, vamos perseverar na fé, vamos ser resilientes diante dos desafios, das provações, das perseguições e vamos para cima, para frente. Os primeiros assentamentos aqui em Pérgamo remontam a 1100 a.C., mas ela só aparece como cidade em 546 a.C., na época dos Lídios. Pérgamo foi dominada pelos persas e libertada por Alexandre o Grande. Na entrada do parque, um mapa e uma maquete orientam os visitantes. O caminho começa pelas ruínas das antigas muralhas, feito por ruas que ainda têm o calçamento original de pedras. A Unesco não descreve Pérgamo apenas como um sítio antigo. Ela define esse lugar como uma paisagem cultural multicamadas. Aqui temos resquícios das culturas helenística, romana, bizantina e otomana convivendo no mesmo espaço. É isso aí, minha gente. O Tudo Mais finaliza aqui essa manhã. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Tchau.